volume é tão grande que, na verdade, a atenção que você tem do consumidor é quase que uma fração de segundo, né? É diferente. Você fazer uma pessoa sorrir, quanto vale? Você fazer uma pessoa chorar de emoção, quanto vale? Marcas que provocam emoções e criam memórias valem mais. Todo líder deve estar aberto para o novo. E aí esse mindset mais estratégico, esse mindset de pensar no consumidor, na jornada, em todos os pontos de contato, é uma oportunidade de você trocar, encantar e provocar o consumidor. Então, A gente está vivendo um momento curioso, onde tudo virou métrica, tudo vira meta, tudo precisa ser mensurado. Mas no fim do dia, eu garanto, o que fica na sua cabeça não é o número, é a lembrança, é a sensação daquilo que você viveu. Dito isso, o nosso convidado de hoje construiu a carreira exatamente nesse lugar. Antes de liderar uma das áreas mais desafiadoras de Brand Experience do país, ele passou por consultoria, por veículo e por mais uma década em agências. Viveu o outro lado do balcão, tempo suficiente para entender uma coisa fundamental. Experiência não é o que a marca diz, é como as pessoas se sentem quando tudo acaba. Hoje, ele é Director de Brand Experience e Sponsorship do Grupo Heineken Brasil e lidera algumas das maiores ativações culturais, musicais e esportivas do país. Mas tudo isso começou muito antes, lá no colégio, quando ele organizava encontros, festas e juntava as pessoas. Gui, seja muito bem-vindo ao Slogan. Obrigada por estar aqui. eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, Ju. Boa. Vamos lá. Gui, nesse primeiro bloco, a gente gosta de voltar atrás, assim, antes de você entrar no mercado de trabalho, quem era o Gui na faculdade? Eu li um pouquinho que você adorava fazer umas festas, como é que era isso? Sim, nossa, olha só, hein? Só não vou falar muito para não entregar a idade. Mas, bom, antes de chegar na Heineken, eu sempre fui um cara envolvido com festa, com encontros, organização de qualquer coisa. Sempre fui o cara muito agregador, de muitos amigos, de muitas turmas, de diferentes idades, de diferentes locais. E logo ainda em tempo de colégio, até antes de faculdade, eu comecei a fazer alguns eventos, algumas festas, né? Justamente para... Eu venho do interior, então numa cidade pequena, que não tinha muita opção de diversão, mas sempre fui um cara é, mais antenado e querendo fazer, né, uma veia empreendedora assim também bem, bem forte. Então eu fui o cara que comecei a fazer, né, coisas para eu e meus amigos se divertirem e isso foi tomando corpo, foi crescendo e eu, enfim, passei a minha adolescência e depois entrando, e óbvio, em faculdade, etc., fazendo eventos, fazendo o que eram pequenos encontros, festas, começaram a crescer, mais pessoas participando, e aí, e fora isso, né, eu também, eu amo skate, por exemplo, então, até hoje, hoje eu falo, posso falar que eu brinco de skate, né? Mas é o meu hobby, é um super hobby. Sempre viajei muito para vários lugares, então sempre tive isso bastante, esse gosto também por viagem, está bastante forte na minha vida. E acho que tudo isso, de uma certa forma, contribuiu para minha formação, para o meu repertório e tal. Bacana. E você se formou em publicidade e propaganda? Eu me formei em publicidade e propaganda pela PUC de Campinas. Aí depois eu fiz um MBA em marketing na SPM em São Paulo, né? Logo depois que eu me formei, eu vim para São Paulo. E aí busquei uma especialização, né, em marketing e tal, em cursos na SPM. Legal. E eu tava lendo sobre você e você falou em alguma entrevista que você até cogitou fazer direito. Mas aí teve uma mudança de rumo. Sabe aquela fase ainda de Sei. adolescente, que você tá, né, na época colegial, agora não se fala mais colegial, acho que é ensino médio, né? Não.
Acho que, bom, não sei, acho que é. E aí, naquela história, tipo, o que eu vou fazer, né? Mas aí passou pela minha cabeça, falei, nossa, vou ser advogado. Acho que estava sendo influenciado por alguns amigos e tal, mas ainda bem que me veio aí um estalo, falou, pô, isso não tem nada a ver comigo, não me vejo atuando nessa profissão. E aí a publicidade, né, acabou me encantando. E aí eu falei, pô, a publicidade eu acho que eu tenho o perfil, né, para essa profissão e tal. E aí foi. E aí, com toda certeza, fui para os vestibulares prestando somente publicidade. Entendido. E aí, quando você entrou no mercado de trabalho, você foi para veículo, foi para consultoria? Como é que foi esse começo aí? Ainda bom. é, o mercado de trabalho para mim é engraçado porque, de uma certa forma, eu comecei muito cedo no mercado de trabalho, né, com as festas, ainda de uma maneira Sim, mais for fun, vamos dizer assim, sem muitas pretensões, mas aquilo, na verdade, foi crescendo, de festas viraram grandes eventos, viraram micaretas, viraram shows e etc. Então, eu já te comecei, ensinou eu ali, já, né? eu comecei, né, muito cedo. Qual foi o maior Mas aprendizado, assim, que você tira dessa época de empreender com festa de uma idade tão nova? meu maior aprendizado, a gente tinha uma coisa, e olha, numa cidade pequena, e a gente ficou, né, meu grupo de amigos e tal, e a gente ficou conhecido por fazer coisas inusitadas. Então, o fator surpresa e disruptivo, e essa palavra nem existia no meu vocabulário naquela época, sempre esteve presente, porque a gente fazia eventos nos lugares assim mais inesperados possível, sabe? Naquela época, puta, uma festa debaixo de uma ponte, uma festa num prédio abandonado, uma festa na laje de uma construção, e, enfim, uma série de coisas assim, uma refinaria abandonada, uma estação de trem. Isso, né, pensando na cidade pequena, ainda com uma cabeça de jovem, adolescente e tal, era algo, né, bem que chamava bastante atenção. Então, isso é uma coisa que eu carrego e que desde essa época eu tenho um gosto por isso, essa questão do fator surpresa. O fator surpresa, ele é mágico, né? E então isso é um grande aprendizado que eu tenho. Mas aí voltando também na sua pergunta, é, ainda em tempo de faculdade, eu tive a oportunidade de, em paralelo aos meus eventos, que eu continuava fazendo, eu tive a oportunidade de estagiar na EPTV Campinas, que é a Rede Globo para o interior, né? É uma emissora do grupo, né? da Rede Globo. E lá eu tive a oportunidade também de atuar em diversas áreas dentro de uma emissora, produção, redação, fui cameraman, enrolei cabo, cheguei a apresentar alguns programas. Então foi uma experiência Bacana. incrível, foi muito legal. Eu também antes, né, depois que eu vim para São Paulo, eu fui trabalhar na Madia, que é uma consultoria de marketing, super conceituada, bastante conhecida. Fiquei lá por 3 anos, mas aí eu entendi que a consultoria também não tinha muito o meu perfil. Na verdade, eu não tinha o perfil para trabalhar na consultoria, porque é um tipo de trabalho em que você está ali quietinho, demanda estudo o tempo todo, muita, né, escrita e tal. Falei, Uhum. caramba, eu estou aqui e tem algo pulsando aqui dentro de mim. E aí eu entrei, né, fiz uma movimentação e entrei no mercado das agências. E aí, no mercado das agências, tive uma grande experiência, passei por várias agências, como, por exemplo, a SM Comunicação, do Paulo Alimonda, um grande amigo, um grande chefe e um grande mentor aí, uma agência que na época já tinha 20 anos de estrada. Hoje a agência
não existe mais. Mas entrei nesse mercado de agência, passei por agências como Bullet, B. Ferraz, Rock, enfim, SD. Tive a oportunidade de trabalhar em muitas agências legais. E na área de atendimento, negócio, que também tem muito a ver com gestão de projetos, né, obviamente. E também foi um período muito enriquecedor, porque na área de negócios, atendimento, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversas marcas locais, globais, de diferentes segmentos. E, de novo, acho que tudo isso foi super enriquecedor e contribuiu muito para a construção do meu repertório, né? Então, foi um período também bastante interessante, muito gostoso. Demais. A nossa carreira sempre parece nos levar para onde a gente quer chegar, construindo ali aquele repertório inicial necessário, né? E aí você resolveu. Que ano foi que você foi para Heineken? Eu entrei na Heineken em 7 de janeiro de 2019. 7 de janeiro de É, 2019. é. Então você ainda pegou um ano super pré-digital, assim, né? Ou não tanto? Já estava com o Olha, pezinho lá. na época, 2019, sim, já era bastante digital, mas na época de agência, eu peguei uma época de agência em que a gente apresentava campanhas, projetos com layouts impressos, pranchas. A gente tinha umas pastas enormes, né, com as pranchas impressas dentro, apresentando cena a cena de um evento. Isso era incrível, né? Falar hoje Que assim é interessante. inimaginável, Imaginável. mas é muito legal Imaginável. assim. Então peguei essa época, lógico, tinha as apresentações em computador, PowerPoint, Keynote e tal, mas a gente tinha Ainda usava o isso de você físico. levar a prancha impressa. É muito legal. Muito legal. E aí você saiu da agência, né? Foi pro lado do cliente já com um olhar focado em experiência de marca, né? Como que foi essa sua chegada na Heineken e o que que você enxerga como brand experience? Eu, né, depois uma longa trajetória, né, no mercado de agências, sei lá, mais de, acho que uns 15 anos, se eu não me engano, uns 15 anos no mercado de agências, eu também queria, sou bastante um cara que está sempre querendo mais e querendo viver novas experiências e aí, em um determinado momento, eu quis fazer uma movimentação, né, e a minha ideia era experimentar o outro lado da mesa e virar cliente, né? E aí eu me lembro que nessa época, né, a gente acaba trabalhando por muito tempo no mercado, por exemplo, em agência, você acaba tendo um perfil, né? E você tem um perfil e acho que também o mercado também te molda. E eu tinha uma dúvida muito grande de quais empresas me aceitariam, quais empresas também eu poderia ser feliz, né? Porque eu poderia exercer o meu conhecimento, aprender coisas também que fossem do meu interesse, enfim. E eu, na minha análise, eu lembro que não tinha muitas empresas que eu me via, né? E que eu via, que eu avaliava que eu poderia ter chance. E a Heineken era uma delas. E aí comecei a trabalhar no sentido de conseguir uma oportunidade de me apresentar, né, e quem sabe ser o candidato de uma vaga, né? Então eu quis fazer esse movimento e acho que foi na hora certa também e muito interessante porque eu sempre trabalhei, né, com eventos, na época com marketing promocional, promoções, campanhas de incentivo, então, né, tudo isso está dentro desse guarda-chuva, pelo menos em agências, né, do marketing, do live marketing, e a grande, acho que o grande diferencial que de uma certa forma eu também levei para a Heineken foi justamente esse conhecimento de entender, né, com entender como que uma agência funciona, como gerir projetos, né, seja de experiência de marca, promoção, ativação. Então isso acredito que foi um diferencial que sim, que, que,
que contribuiu bastante para a minha chegada e para eu conseguir também construir a área, construir um time e tá aí com esse time maravilhoso colocando projetos incríveis na rua. Incrível. E na época, já tinha uma área de Brand Experience? Você falou um pouco sobre construir o time, já era algo que a Heineken olhava? Olha, não tinha, para ser sincero, acho que a Brand Experience não era um conceito muito praticado, era uma área de eventos e aí eventos até o perfil das pessoas era um perfil mais produtor, executor, Uhum. não tão estratégico, né? E aí eu acho que é natural também, obviamente, acho que é natural a evolução do marketing, né? Das coisas. E aí esse mindset mais estratégico, esse mindset de pensar no consumidor, na jornada, em todos os pontos de contato, é uma oportunidade de você trocar, encantar e provocar o consumidor. Então, isso foi uma evolução, né? Do que antes se tinha como eventos e também com profissionais com um perfil mais executor. E se você tivesse que resumir hoje, o que é Brand Experience para você, em uma frase, como você descreveria? Uau, olha só que pergunta difícil. Ainda bem que eu tenho esse microfone maravilhoso aqui nas mãos. Bom, eu resumiria, a experiência de marca na verdade, a oportunidade que você tem, que você marca tem, de se apresentar e conectar com o consumidor, tocando o coração dele e ocupando uma parte da memória dele. Demais. Eu sou muito fã de Brand Experience. Eu acho que realmente foi uma chegada para dentro do ecossistema de marketing, digamos assim, porque antes era como você falou, né? Um evento que veio muito para mudar, principalmente nos dias que a gente está vivendo, que produto basicamente está virando cada vez mais commodity, né? Exato. E como você enxerga que o papel da experiência de marca hoje mudou versus antigamente? Você falou um pouco sobre a estrutura, mas na prática, como isso se manifesta? Uma ótima pergunta. Eu acho que algumas empresas, e a Heineken é uma delas, entendem que experiência de marca é uma disciplina de construção de marca. Enquanto eventos, em muitos lugares, é uma ferramenta de vendas. Experiência de marca carrega conceitos estratégicos. Isso significa que tudo que a gente faz, por exemplo, está totalmente dentro de uma estratégia de marketing, estratégia de marca. Então, nossas ativações, as nossas iniciativas fazem parte de plataformas. A gente constrói plataformas de experiência linkadas ao propósito daquela marca, à mensagem, totalmente dentro do DNA da marca. Então, isso é relativamente simples, mas é um mindset e é uma forma de atuação em que o objetivo final é construção de marca. Né? Hoje a gente vê, olha a quantidade de estímulos, a quantidade de mensagens, o quanto a gente é impactado por uma série de anúncios, comunicação de diferentes formas, meios e etc. Uhum. Então, assim, você captar a atenção do consumidor é algo muito difícil. As plataformas digitais que seja, a galera tá lá no tap, no scroll, só assim passando o dedinho para lá e para Sim. cá, ou seja, o volume é tão grande que na verdade a atenção que você tem do consumidor é quase que uma fração de segundos. E aí a experiência de marca ela tem o papel de colocar a marca em contato com o consumidor por mais tempo e de uma maneira mais cativante, impactante, né, ao ponto de provocar emoções, né, no consumidor. Então, acho que essa é a grande diferença. Eu ficar falando de experiência de marca aqui, eu pareço um apóstolo, né?
porque putz, é uma coisa que eu amo e que eu acredito Também. muito, né? Então, é isso, é um pouco disso. E acho que não só você, né? Porque esse ano o que eu tô mais vendo marcas é apostarem a fundo em experiência, né? Parece que a galera redescobriu o presencial, que esqueceu nesses últimos anos, né, com a pandemia, e agora falou: caraca, tem isso que eu posso ir, que vai de fato prender a atenção do meu consumidor, que antigamente se valorizava tanto e hoje parece que a gente está voltando a valorizar, né? E acho que com isso vem as tendências, né? As comunidades IRL, os clubes, tudo que está Sim. acontecendo por aí e, consequentemente, eu vejo também uma saturação de eventos. Também uma busca de marcas por ressignificar o que aquela frente representava e agora representa para ela. Como você enxerga esse momento que a gente está vivendo? Eu acho que esse momento, assim, não dá para falar, né, que o pós-pandemia foi um negócio absurdo, é, que todo mundo com aquela ânsia de viver e intensamente, de ir para a rua, né, de realmente experienciar coisas reais, né? A gente ficou lá preso num universo digital de máscara, né? Então eram as lives, eram os, os seminários na web, etc. E tudo isso, né, de uma certa forma, gerou uma fadiga e as pessoas, né, revalorizaram, né, o presente, o tato, né, o tete a tete. E aí, com isso, o mercado, né, de conteúdo, né, os produtores e etc., começaram a colocar produto no mercado, né? Afinal de contas, tinha uma demanda reprimida, todo mundo querendo, vivendo, a galera indo em 3 festas por dia, por não sei quantos festivais na semana. Quer dizer, e óbvio que isso também estava exacerbado, completamente fora, né, de uma normalidade. E eu acho que é isso. E a gente chega a um ponto de equilíbrio em que algumas iniciativas deixam de fazer sentido e aí por outros motivos, sejam financeiros, sejam de dificuldades diversas, acabam deixando de existir. É, e é claro, né, o bolso do consumidor também tem que chegar uma hora que não dá para ficar vivendo nessa vida louca de estar em todos os lugares ao mesmo Sim, tempo e tal. E é necessário fazer escolhas, né? Então, acho que é um ciclo também um pouco, acho que natural até, né? A gente agora começa a entrar num ponto de equilíbrio, né? Onde, na minha opinião, prevalecem, continuam aqueles que têm história, que têm lastro, que entrega de fato algo diferente, que tem alma, sabe? Que tem verdade, né? E acho isso também muito bom, né? Porque de uma certa forma a gente acaba valorizando mais o que te entrega conhecimento, o que te entrega, o que fomenta a cultura, né? Então eu acho importante e que bom que nós chegamos nesse ponto de equilíbrio, apesar de que isso obviamente não significa que o mercado não está pulsando, pelo contrário, né? Nós temos aí um calendário cheio e tal, com muitas coisas maravilhosas para acontecer, mas sim, é um ponto de equilíbrio. bacana. E o que você diria que é um bom critério para uma marca ter para dizer que aquele foi um bom evento? Uma boa Olha, experiência? um bom critério, um bom evento, eu costumo dizer, eu tenho vontade de um dia mudar até o nome da minha área, sabe? Alguma coisa relacionada a emotion, porque a experiência de marca, uma boa experiência de marca é aquela que provoca emoções nas pessoas, né? Então, para mim, um fator importantíssimo, um critério de avaliação importantíssimo para eu saber que aquilo deu certo, foi um sucesso, é a expressão das pessoas.
né? Eu acho que, assim, não tem preço você ver um, um, um convidado seu, no seu espaço, sorrindo, dançando, né? Quer dizer, isso é a prova do que aquilo que você fez, o que você está proporcionando é prazeroso, é feliz, né? E com certeza vai ser memorável para ele. Perfeito. É, eu vim de uma geração que já chegou entrando no mercado de trabalho exigindo que tudo que é feito precisa ter uma métrica para mensurar aquilo, né? Quando a gente fala que um dos maiores diferenciais da área é a emoção que você consegue causar nas pessoas, como é que a gente justifica isso ou ilustra isso em um mundo que precisa metrificar tudo? Pois é, essa questão de metrificar tudo, ela é bastante. Eu entendo, obviamente, a gente Sim, precisa, a gente mensura, a gente faz a avaliação de ROI e tal, mas tem algumas coisas que ainda são impossíveis de você valorar 100%, né? uhum, Sem dúvida, é muito mais fácil, mais simples você contabilizar, mensurar iniciativas de digital, o quanto aquela pessoa, quantos likes tal post teve, quantos comentários, né, engajamento, né, quantos views. Agora, o que de fato isso significa, né? Acho que fica essa pergunta, né? O que significa um like? O que significa eu vi? Eu vi em fração de segundos. Guardei? Fez alguma diferença para mim? Não sei. Então, mas é importante, acho que essa é uma questão que o mercado de experiência, de patrocínio e tal, vem trabalhando e quebrando a cabeça muito para chegar a uma métrica que seja coerente, pertinente a tudo que aquela experiência entrega, né? Porque é diferente, né? É 100%. diferente. Você fazer uma pessoa sorrir, quanto vale? Você fazer uma pessoa chorar de emoção, Total. quanto vale? Você construir um evento e que dali a pessoa conhece o amor da vida dela, né? Ou teve a melhor Certeza. tarde com amigos, brindando, sorrindo, dançando. Quanto vale isso, né? Então, é um caminho ainda. O mercado tem algumas dificuldades para chegar, né, em dados que sejam efetivos, mas existem também outras formas da gente mensurar, seja ainda aquela experiência que, de uma certa forma, por exemplo, a gente leva para fora, amplifica ela Uhum. nas plataformas digitais, o quanto aquilo Social repercutiu de mídia listening, né? espontânea, né, o quanto quantas pessoas participaram e etc. Então, tem alguns caminhos, né, além, obviamente, de outras iniciativas também resultar diretamente em venda, né? Com certeza. Eu acho que guia a gente poderia espalhar umas tecnologias assim pelo evento de biometria para poder ver quantas vezes a pessoa sorriu. E aí aquilo vira uma métrica da emoção. Você sabe que eu tive, agora no meio do ano, eu tive uma experiência incrível. Eu fui pro Japão e eu participei da Expo Osaka. E em um dos pavilhões tinha uma muito bacana, uma experiência muito interessante e que todo mundo que entrava nesse pavilhão recebia um era um gadget, mas era como se era como se fosse um animalzinho, um toy, que você segurava ele e que você percorria todo o pavilhão, né, vendo, né, todo o conteúdo e etc. E rolava uma interação com esse toy. Ele de uma certa forma, ele lia o que você estava sentindo à Que medida que incrível. você era impactado por um conteúdo de um painel, pela mensagem,
que estava ali numa cenografia, ele interagia com você, ele vibrava, ele sentia, de uma certa forma, a sua emoção, ele vibrava, ele mudava de cor, ele falava com você, ele te levava para outro lugar. Você, se você quisesse se aprofundar em determinado assunto, ou você poderia pedir para ele e ele te dava. Você colocava ele, por exemplo, em painéis touches, você colocava o toy e a partir dali abriam-se outros conteúdos. Então, Uau. muito nesse caminho, eu fiquei bastante impactado com isso. E com certeza, daqui a pouco, a gente vai ter algo assim, né? De uma maneira bem mais simples. Mensurar a emoção, esse é o próximo passo. Incrível, né? Fica a dica aí para cientistas malucos, criadores e etc. Para desenvolver um novo produto Não é? que mensura a emoção. De repente tá aí, pode estar linkado Os wearables. nos wearables, né? Temos tantos. Aí eu tô aqui, por exemplo, agora com Meta, o Ray-Ban Meta, incrível. Isso é Incrível. muito louco Ai, e é só o começo, né? eu já uso vários, eu fico até preocupada. Então, é só o começo, muito bom. Boa. E falando um pouquinho de diferenciação. Então, cada marca tem seus territórios de marca, a Heineken tem o seu, né? Esportes premiums, vejo muito vocês na Champions League, na Fórmula 1, com sustentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas marcas que também surfam esse mesmo território, né? Como criar diferenciação, e acredito que essa área é uma das melhores, se não a melhor, para falar sobre isso, quando está todo mundo querendo atacar o mesmo lugar. É, é, todas as marcas, né, procuram atuar em territórios. E, obviamente, num território de música, território de esporte, você tem, né, várias marcas atuando no mesmo território, e aí fazer a diferença que é a questão, né? Para mim, um dos principais motivos e fatores que nos levam à diferenciação é considerar o consumidor no centro das coisas, né? E isso para todo 360, desde uma campanha mainline, ATL, até, obviamente, na experiência de marca, no ponto de venda e etc. A gente tem isso muito como um mantra, é o consumidor no centro de tudo. E, trazendo aqui para o meu lado de experiência, a gente procura construir e atuar na jornada, né, desse consumidor, nas oportunidades que a gente tem, né, de um evento, de uma ativação. Então a gente está pensando sempre na jornada dele, e entendemos que, de novo, toda oportunidade de contato com ele, a gente precisa entregar algo para que a experiência dele seja incrível, né? Absolutamente tudo comunica. Nada numa experiência de marca é aleatório, né? A cenografia do espaço, a pessoa, a recepcionista, a forma que ela está vestida ou a forma que ela te dá bom dia, que ela te recebe, a sonorização, né, a ambientação como um todo, absolutamente tudo comunica. E é isso, é um conjunto. Criar a diferenciação não existe é um elemento tal e é uma resposta direta. Não, a diferenciação ela é construída no conjunto das coisas, né? Então é esse cuidado, o detalhe de absolutamente tudo que entrega, que faz essa marca, né, ocupar um espaço na cabeça do consumidor e no coração do consumidor, né, de uma maneira bem forte. Perfeito. Falando um pouco sobre patrocínios. Vocês patrocinavam a Champions League e recentemente esse patrocínio foi para a Ambev, né? Como você enxerga isso? Na verdade, o patrocínio ele é Heineken até até a temporada de 2027, né? Uhum. Aí a partir vai para 2027. a nossa concorrente. Eu acho que é um movimento natural. A gente teve a gente tem, né, ainda uma parceria longeva, né?
com a UCL a Champions League e Heineken tem uma ligação muito forte. Mas eu acredito também que são ciclos, né? E a renovação acho importante para ambos os lados também. Então, acho interessante esse movimento. Obviamente, nós também nos movimentamos e temos outras prioridades. Então é isso. Acho que é natural, faz parte. E também gosto, eu acho essas movimentações interessantes. Nos desafia, nos provoca, né? Nos dá adrenalina, Com certeza. friozinho na barriga, isso é importante. E quando sai um, sempre abre espaço para outro. Claro, E aí vem sempre. minha próxima pergunta, assim, tem algum outro território surgindo, seja ele de música, seja ele de esporte, que você aposta, assim, que você tem um carinho por? Bom, olha, eu gosto muito, né? Por exemplo, eu vejo um esporte que cada vez mais se torna paixão do brasileiro, é o skate. O skate. Se você, se a gente parar para pensar hoje, qual é a atleta brasileira que tem mais visibilidade, que tem mais patrocínios, que está aí sendo celebrada no mundo, recebida no mundo? Hoje é uma Raíssa? menina de 18 anos chamada Raíssa Leal. Então isso é fantástico, né? E ver isso acontecer, e eu que acompanho, né, e vivo esse mercado há muito tempo, é algo assim, é transformador mesmo. Então eu acredito muito, porque e o skate ele tem uma coisa que não é só esporte, é o lifestyle como um todo. Uhum. O entorno do skate é muito interessante, não vou falar que é mais interessante, mas ele é muito interessante, porque é uma questão, é uma cultura. Tem a música, tem o comportamento, tem moda, né? É social pra caramba. E tem uma coisa maravilhosa que a gente geralmente não vê em outro esporte. Todo mundo numa competição torce pela performance, pela manobra. Se eu estou competindo e você faz uma manobra incrível, eu vou vibrar que você fez aquela manobra. E isso é nítido em qualquer competição, né? Isso é muito legal. E isso eu acho que até sem, porque o skate nunca foi muito da competição acirrada, a cultura do skate né, o lifestyle ele é muito forte e sempre foi muito for fun, para divertir, para curtir. Então isso é levado para dentro das competições e geralmente você não vê isso em outros esportes. Bom, isso também, lógico que eu estou trazendo aqui a minha paixão e tal, mas eu acredito muito nisso. Acho que com certeza nós temos ainda um universo novo, um tanto quanto assustador, mas que sem dúvida vai ser fantástico, que já existe, mas que acho que é só a pontinha do iceberg, que é a questão da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é um universo aí a ser descoberto e com certeza deve mudar tudo. Deve mudar absolutamente tudo. Então Concordo. E isso. Gui, quando a gente fala de patrocínios, né, principalmente no Brasil, que é um país tão diverso, como é que você mantém a consistência daquele patrocínio conforme você vai trabalhando cada uma das regiões? Excelente pergunta. Primeiro, a gente precisa ser coerente. O patrocínio, eu entendo o patrocínio como uma associação de valores, né? E é uma parceria, né? A gente patrocina algo, uma marca deve patrocinar algo se ela se identifica com aquilo. Se aquilo faz sentido para ela, e aí
fazer sentido não é só do ponto de vista mercadológico, precisa ser coerente ao DNA da marca, ao estilo da marca. Eu até gosto de falar, eu gosto muito de personificar a marca. Uhum. Então, personificar é imaginar uma marca como se fosse uma pessoa, né? Essa pessoa tem um jeito de se vestir, essa pessoa tem hábitos, tem um gosto próprio, ela escuta música tal, ela frequenta tais lugares, ambientes, ela se diverte dessa maneira. Eu gosto muito de fazer esse exercício pensando em marca. E quando você vai patrocinar, você tem que fazer essa avaliação de que se faz sentido. É, então, é, é, e o patrocínio, ele precisa ser bom para ambas as partes. Isso quer dizer que o patrocínio, ele obviamente ele é importante para o produtor que faz o evento, então eu marca, estou lá fazendo um investimento financeiro, mas também eu estou lá para enaltecer a experiência daquele evento, né? De uma certa forma, eu preciso contribuir para que aquela experiência seja ainda mais rica, seja ainda mais interessante para o público, para o convidado. E aí tem diversas formas de fazer isso, né? Então, o patrocínio para mim esse é o conceito e que a gente coloca em prática, a gente leva isso super a sério. Respondendo essa questão de patrocínios, né? Primeiro, o patrocínio ele precisa ser coerente para ambas as partes. O produtor que procura uma marca para patrociná-lo, ele precisa entender que aquela marca realmente faz sentido para o evento que ele está construindo e para o público que frequenta o evento dele. Do ponto de vista da marca, e eu gosto de personificar a marca, significa que cada marca tem um estilo, cada marca se veste de um jeito, frequenta tais lugares. É como, você imagina uma pessoa, né? E aí você pensa, né, como que essa pessoa se comporta, como ela se veste, que música ela escuta, aonde ela vai, como ela se diverte, onde ela frequenta, né? Isso é super importante. E uma vez que você tem isso, que você tem essa identificação, essa coerência, isso é fácil de replicar em qualquer lugar, em qualquer região. Você precisa ser coerente, né? A mensagem de marca, de uma certa forma, ela é a mesma. Talvez você faça uma adaptação, quando é o caso de você ir para uma região, que aí você tem determinadas gírias, determinado um sotaque, e obviamente você vai respeitar aquilo para se conectar mais. Mas ainda assim, você faz esse ajuste, mantendo a essência, né, da marca, mantendo ali o DNA da marca. Então, sim, é possível, né? É possível entregar a mesma mensagem, se apresentar da mesma forma, né? Independente, né, da região. Bom, falando um pouco sobre comportamento agora, a gente tem visto algumas novas tendências surgir, como por exemplo a das gerações mais novas, ou de todas as gerações como um todo, né? Beber um pouco menos. E, portanto, eu também vejo um crescimento muito grande da presença da Heineken 00. Como foi esse foco de marca e como é que as duas se separam, principalmente quando a gente está falando de experiência, né? A Heineken tem uma experiência, a Heineken 00 tem outra, ou não, elas são exatamente a mesma? Bom, o nosso pensamento a gente considera muitas ocasiões, né? Isso significa que é importante para a companhia ter um portfólio que atenda, né, diferentes gerações, obviamente, diferentes grupos de consumidores, mas também a gente sempre pensa nas ocasiões. Então, um produto zero álcool, por exemplo, ele existe para atender diferentes ocasiões. Talvez você saia hoje, você vai a um bar e você não quer só tomar bebidas alcoólicas. Você quer não exagerar. Hoje, por exemplo, uma quarta-feira, uma terça-feira. Você quer curtir de uma maneira mais tranquila. Você pode tomar, por exemplo, uma Heineken regular, entre uma e outra você toma uma Heineken zero. Ou agora você tem a escolha de falar, pô, hoje eu vou tomar zero. Eu não quero ingerir álcool, eu vou tomar uma cerveja zero.
Então, são ocasiões. Existe, sim, obviamente, a questão comportamental, e que a gente vê, né, a questão do wellness, da saudabilidade, a preocupação com saúde, etc., muito forte. E também as pessoas optando, né, por ter um estilo de vida com mais atividade física, é, ou até mesmo curtindo, né, outros tipos de eventos com amigos e tal. É, mas ainda assim, ambos os produtos, tanto uma Heineken Zero quanto uma Heineken regular, estão em meio à socialização, né? Você está presente em situações sociais, né? Eu acho que o crescimento, né, desse mercado de 00 é isso, justamente para acompanhar essa mudança de comportamento e também ser uma opção, ter uma opção aí para essa galera que num determinado dia, num determinado momento, prefere curtir de uma maneira mais tranquila, de uma outra forma. Então, no fim do dia, a Heineken 00, ela vai patrocinar tanto alguns territórios que são iguais à Heineken, né? Porque a gente está falando ali de uma ocasião de consumo que é social, que está em momentos do bar, onde é que a pessoa só não está afim de consumir o álcool, ou quer fazer aquela tendência zebra stripe, né? Que é intercalar um pouco do álcool sem o álcool. E por outro lado, também tem outras oportunidades de patrocínios que estão ligadas àqueles outros momentos que o produto entra que ele normalmente não entraria por conter álcool, né? Como, por exemplo, após uma corridinha, assim, vamos dizer. É exatamente isso, né? Nós ativamos e a Heineken 00, por exemplo, está presente num Rock in Rio, por exemplo, em grandes eventos de música ou festas que acontecem aos finais de semana, justamente por entender que é mais uma opção. E, obviamente, em ocasiões, como você trouxe aqui um exemplo, que Heineken 00, por exemplo, tem a sua plataforma de running, tá lá, de manhã você acabou de fazer uma prova, não quer tomar álcool naquele momento, você pega uma Heineken Zero super gelada, refrescante e é uma delícia. Então, é um produto perfeito para determinada ocasião. E falando de as demais marcas que você tem no grupo, né? Porque são várias por lá. E uma delas que eu vi recentemente é a Sol, que lançou até uma versão sem glúten. Eu vi também que a Eisenbahn tá no The Town. Como é que vocês trabalham essas diferentes frentes? Por exemplo, como que foi a escolha para a chegada da Eisenbahn no The Town, em outro festival? Bom, uma ótima pergunta, mas essa pergunta aqui eu precisaria de mais ou menos 3 dias para responder. Brincando. É, De novo, né? Cada marca, a gente precisa sempre lembrar que cada marca tem a sua identidade, tem os seus objetivos de negócio, seus objetivos de comunicação. E o desafio é encontrar, né, os territórios e as formas para ativar e conectar ela com os consumidores. E aí, obviamente, a gente dentro de casa, com um portfólio amplo, a gente precisa fazer essa avaliação e estudar com muito cuidado para não ter o famoso fogo amigo, né? Uma entrar no território da Da outra. outra. Né? Mas, dadas as diferenças de conceitos, de identidade, etc., é possível, né, conectar com o consumidor de maneira completamente diferente, né, de uma e de outra. Então, por exemplo, pegar uma marca Amstel, uma marca também holandesa, né, nascida em Amsterdã, é uma marca que tem um propósito muito claro, que carrega as características, os valores de Amsterdã. Então, é uma marca que fala muito de autenticidade, fala muito de diversidade, fala de liberdade, né? Então, traz todo esse imaginário do que é Amsterdã e ela traz isso aqui para o país e se apresenta dessa maneira para o consumidor. Então, por exemplo, na marca Amstel, a gente tem uma plataforma de diversidade muito interessante. Somos patrocinadores da parada LGBTQIAPN+, há muito tempo.
tem uma série de iniciativas para a comunidade, e né, que está super coerente, né, com a marca, com a verdade dessa marca. Então, a gente procura, mesmo no futebol, em que aí você vê, por exemplo, a Heineken ainda, né, falamos de Champions League, é uma atuação completamente diferente de Amstel, que é patrocinadora da competição mais aspiracional da América Latina, que é a Libertadores, né? Então, ela está no futebol, que ela quer conectar com o público que é apaixonado, fã do futebol, ela está nessa competição que é super aspiracional e ela entrega mensagens completamente diferentes. É, isso porque a gente está sempre respeitando, né, o DNA e a identidade de cada uma das marcas. Perfeito, isso acaba refletindo de uma marca do grupo patrocinar o Rock in Rio e a outra já vai para The Town, que tem um outro espírito. Exatamente. Aí a questão do Detal é que recentemente a gente, com a marca Eisma, a gente começou a construir uma plataforma de música justamente para conectar com o público dela e identificando quem é o público dela. A gente viu no Detal uma oportunidade de gerar awareness para essa marca, né? Uma amplificação do ponto de vista de conteúdo, de audiência, mas e também apresentar essa marca, né, de uma maneira mais robusta e conectando aí um público super grande. E, Gui, me conta um case que te marcou, assim. Você falou, nossa, esse evento realmente é um dos que eu mais lembro. Caramba, são tantos. Eu vou falar um case super especial, que eu também sou apaixonado por Fórmula 1 e acompanhei muito tempo a Fórmula 1 na época do Ayrton Senna. E eu me lembro, né, morando no interior, os domingos de Fórmula 1 era a gente na sala de TV, curtindo a corrida, torcendo, vibrando muito, atrasava o almoço, porque enquanto não acabasse a corrida, ninguém saía da frente da TV. E eu até tenho, né, era tão assim, a minha irmã teve a oportunidade de atender, a minha irmã é fisioterapeuta, atuava como fisioterapeuta na época, teve a oportunidade de atender o Ayrton Senna numa passagem dele aqui pelo Brasil e ela pegou um autógrafo para mim, eu tenho guardado até hoje, em Que massa. plastificado, enquadrado e etc. Então, é uma verdadeira paixão, um cara que, né, representou muito esse país e representa ainda, enfim. E aí foi muito especial que em 2019 a gente fez uma iniciativa, né, paralela à Fórmula 1, que foi um evento aberto ao público na frente do Ibirapuera, em que a gente levou para as ruas os carros que o Ayrton Senna já tinha pilotado, a Lotus, a McLaren, então, e foi um evento de muita emoção, foi muito emocionante. E para mim, né, dado todo esse contexto muito especial e que foi um privilégio para mim poder participar disso. Foi um presente, na verdade, eu ganhei esse presente. Então, esse é um que eu guardo muito. E também eu gosto de falar de Amstel, porque foi um dos grandes primeiros eventos que eu fiz quando eu cheguei na companhia. Foi o Amstel District, que era um evento proprietário e também, né, o evento proprietário é aquele que a gente é responsável por absolutamente tudo. E era uma grande prova, né? Imagina, com 3 meses de companhia, 3 meses de companhia, eu fazendo uma iniciativa proprietária. Então, foi um evento maravilhoso, se chamava Amstel District, que a gente apresentou o espírito de Amsterdã para a galera. Era o primeiro evento proprietário da marca e eu tinha acabado de chegar na companhia e foi maravilhoso, foi um sucesso. Então eu guardo também esse com muito carinho.
E tem muitos outros. Tem Esse muitos só pra outros. gente keep it Esse simple. E até puxando esse ponto que você falou sobre evento proprietário, né? Conta pra gente quais são os tipos de eventos que tem. a gente faz essa diferenciação porque, por exemplo, dentro da área, né, nós também patrocinamos eventos de terceiros, né? Então, o Rock in Rio, por exemplo, ele é produzido, né, por uma empresa, pela Rock World, e nós somos um patrocinador. E aí, neste evento, a gente vai e ativa a nossa marca, cria nossas experiências de marcas, né, dentro do evento. O evento proprietário é aquele que a gente cria do zero, em parceria com as nossas agências, mas a gente cria ele do zero e a gente é responsável 100% pela produção, pela operação, por convidar as pessoas e etc. Então, e tem outros tipos de iniciativas que a gente pode chamar de ativação de marca, que pode ser uma ativação de marca na rua, pode ser uma ativação de marca num bar, em um parque, né? E não necessariamente ser um evento. É algo que você apresenta para o consumidor, não dentro de um contexto de evento. Perfeito. E para fechar esse bloco, qual é a sua grande aposta assim no mundo dos eventos esse ano? Olha só, hein? Mais uma pergunta do milhão. É. A minha grande aposta, na verdade, Para onde você está olhando, diríamos assim? esse ano eu acredito que a gente ainda vê, ainda mais, uma valorização enorme do presencial. Então, é uma grande oportunidade oferecer iniciativas para o consumidor que realmente têm o potencial de tocar o consumidor, né, de emocionar. O consumidor quer isso, ele está na rua para viver coisas assim. Essa é a minha grande aposta. Perfeito. Essas são as últimas 3 perguntinhas que a gente pergunta para todo convidado que vem aqui, tá? A primeira delas é: a gente aprende muito todos os dias, mas o que você acredita que todo líder deveria desaprender? Todo líder devia desaprender conceitos e formas de trabalhar de antigamente velhas. Todo líder deve estar aberto para o novo. Perfeito. Agora, no espírito do slogan, né? Qual é seu slogan pessoal, seu lema? Marcas que provocam emoções e criam memórias valem mais. Muito bom. E essa última, ela é sempre deixada pelo último convidado e aí você deixa outra para a próxima. E perguntaram para você o seguinte: como que você enxerga a Creator Economy no mundo das experiências? Eu acho muito interessante. Acredito que existe ainda uma oportunidade enorme de que essa galera que faz parte da Creator Economy esteja integrada à experiência de uma maneira orgânica, mais natural. Aí eu acho que tem uma grande oportunidade. E eu não vejo, para não ser radical, vou dizer que eu não vejo muita gente, muitas marcas fazendo isso de maneira interessante. Bom, Gui, muito obrigada por estar aqui. Foi um prazer te receber e que a gente possa viver muitas experiências de Heineken por aí. Aliás, se alguém aí que está nos escutando já foi em algum evento da Heineken, deixa aqui nos comentários pra gente. Obrigada. Pode falar. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma delícia. Agradeço também quem estiver assistindo e também agradeço o meu time BEST, Brand Experience Sponsorship Team, que é maravilhoso e que faz todas essas coisas acontecerem lindamente. Muito bom, Gui. Obrigada.